Graça e paz, que bom que você está aqui em mais um vídeo e a gente está nessa série sobre a eternidade. Ó, já estamos no capítulo 13, né, o episódio 13, e hoje a gente vai falar de um segundo inimigo da nossa eternidade. Eu sei que a gente começou a falar do primeiro inimigo, ou seja, dos falsos mestres, falsos profetas, e de fato eles são o inimigo número 1, porque exercem influência e acabam ensinando a Bíblia de forma errada. Como diz Jesus, um cego não pode guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Então são líderes que levam milhões de pessoas a infelizmente irem para o inferno, achando que estão indo para o céu. Mas há um segundo inimigo, que é um inimigo muito sutil. É desse inimigo que eu quero falar com você hoje, tá bom? Fica comigo até o final. E antes, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e lembra de compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que você gosta, para abençoar a vida de outros, tá bom? Vamos continuar? A Bíblia nos dá uma advertência, e é uma advertência muito clara. Quero ler para vocês. Diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não estou me referindo às pessoas deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse verdade, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não deveriam nem comer. Pois como haveria eu de julgar quem está fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem do meio de vocês o perverso. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Vamos entender que inimigo nós estamos falando. Paulo está sendo muito claro. É o falso crente, o falso cristão, a pessoa hipócrita, membro da igreja, que muitas vezes tem cargos na igreja, que cresceu às vezes na igreja, mas que na verdade não é um cristão. Diz que acredita em Deus, que entregou a vida a Cristo, mas vive como se Deus não existisse. Então vamos deixar claro, vamos entender bem esse texto parte por parte. Primeiro, Paulo está dizendo que não está se referindo às pessoas do mundo. As pessoas não são nossos inimigos. Quem está lá fora no mundo, mas ele vai nos perseguir. Jesus disse que tem que orar por quem nos persegue. A Bíblia deixa claro que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Então as pessoas deste mundo, por mais que possam nos perseguir, nos caluniar, fazer coisa contra nós, assim como fizeram com o nosso Salvador, com Jesus, não são nossos inimigos. Ao contrário, são os nossos alvos, são as pessoas que nós queremos levar à salvação. Olha só, coisa doida é o Evangelho. Aqueles que de repente vão nos perseguir, vão fazer mal a nós, são exatamente as pessoas que nós devemos amar, cuidar e falar do santo Evangelho de Cristo. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos testemunhas às pessoas do mundo. Jesus, inclusive, orou por isso. João 17, de 15 a 18, diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra, ou seja, a Bíblia é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Fomos enviados ao mundo para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Deus nos deu o Espírito Santo. Se você ler Atos 1:8, vai ver que ele deu o Espírito Santo não para você demonstrar poder. Lá diz que o Espírito Santo nos daria poder para ser testemunhas de Cristo. Testemunhas mesmo que nos leve à morte. Testemunha em todo o momento. O que significa isso? Que a relação de um crente com o mundo não é de isolamento. Não estamos aqui para ser isolados do mundo. Nós somos separados do mundo. Isso nós chamamos de santificação. Viver uma vida conforme Deus quer. Ter a vida moldada pela palavra de Deus e não pelo mundo. Esse é o processo de santificação. Mas isso não nos isola do mundo. Eu ando com meus amigos
que são do mundo, eles bebem, eles fumam, fazem um monte de coisa. Eu não deixo de serem meus amigos por causa disso. Ao contrário, eu tenho um estilo de vida diferente, eles aprenderam a respeitar. Às vezes me perseguem, quando eu era mais novo era muito pior. Mas aprenderam a respeitar quem eu sou, a respeitar as minhas escolhas, assim como eu respeito as deles. E sempre que eu tenho a oportunidade, primeiro através da vida e depois através da pregação da palavra, eu procuro lhes mostrar as boas novas do Evangelho, de Cristo Jesus, da salvação que Cristo nos oferece. Então qual é o inimigo? O que Paulo está dizendo? Tome cuidado. O que a Bíblia fala? Porque Jesus também falou sobre isso. O que a gente tem que tomar cuidado? O inimigo é o falso crente. Aquele que está na igreja, mas tem uma vida como de mundano. Esse sim você precisa tomar cuidado. Esse tem que estar ali. É o cristão que diz, né, como diz o pastor Crutchell, um americano, ele fala que é o cristão ateu. Ele diz que acredita em Deus, mas ele vive como se não existisse. Ele nega a fé através das suas atitudes. Sua vida, na verdade, é uma completa negação da fé, negação de Cristo. Negação de tudo que a Bíblia diz. Mas está lá na igreja. Às vezes está tocando no grupo de louvor, às vezes está ensinando na escola bíblica, às vezes está pregando, às vezes é membro da diretoria estatutária de uma igreja. Ou às vezes só vai à igreja, não importa. Importa que a vida daquela pessoa prova que na verdade não é um cristão. Para você não ter dúvida, por exemplo, o apóstolo João, que aprendeu isso diretamente de Jesus em sua carta, ele ensina a mesma coisa. Vamos ler? Vocês sabem, estou lendo 1 João 3, de 5 a 10, diz assim: vocês sabem que ele se manifestou, ou seja, Jesus, para tirar nossos pecados. Em Jesus, né, nele, não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, na verdade, não o viu e não o conheceu. Então, quem vive habitualmente no pecado, quem vive pecando, na verdade, não conhece Cristo. Não sabe quem Ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus e também não ama a seu irmão. Entende? João foi muito claro. Nós somos seres relacionais. Por isso esse inimigo também é tão poderoso. Nós somos seres de relacionamento. Se você se relaciona com falsos crentes, automaticamente, com o tempo, ele vai influenciar a sua vida. E vai acabar fazendo com que você se afaste de Deus. Primeiro começa com algumas desculpas, depois começa a usar a própria Bíblia, e ele busca em falsos profetas coisinhas na Bíblia para tentar justificar seu próprio pecado. Como a sua carne, como a minha carne também quer pecar, né? A gente está sempre ali, o pecado está em volta de nós. Com o tempo, essas explicações falsas da Escritura começam a servir para a gente também tentar justificar nosso próprio pecado. Sem perceber, você acaba, primeiro, aceitando o pecado porque gosta daquela pessoa, é uma pessoa muito legal, eu sou muito amigo, e aí você começa aceitando o pecado. E depois você começa a absorver o pecado para você, e você mesmo também se torna um hipócrita, um falso cristão que simplesmente vive em pecado achando que não tem nada a ver. O verdadeiro amor faz a gente ter que muitas vezes se confrontar. Mateus capítulo 18, Jesus nos ensina que se alguém tem algo contra alguém, tem alguém que está fazendo algo errado, a gente deve ir e confrontar o pecado, querendo ganhar a pessoa, não apontando o dedo, não julgando a pessoa. Jesus fala claramente, vai e tente ganhar o seu irmão. Se não adiantar, chame uma pessoa para te ajudar e tente ganhar seu irmão. Se não adiantar, chame a igreja, tente ganhar seu irmão. Só se não tiver jeito, se a pessoa quer viver no pecado, aí sim é que você diz, não tem o que fazer. E aí a pessoa, infelizmente, é retirada do meio da igreja, ou seja, é o que a gente chama no processo de disciplina, de retirar do hall de membros de uma igreja.
Mas Jesus deixa claro que a nossa intenção sempre é não a de julgar, mas é de recuperar aquela pessoa, de tirá-la daquilo que está fazendo de errado. Mas se nós aceitamos o pecado com a desculpa de um falso amor, que na verdade é uma condescendência, entenda. Primeiro que quem vive pecando não é nascido de Deus. É o que João acabou de nos dizer. Segundo, você vai acabar absorvendo isso para você. E aí daqui a pouco você também está se desviando da palavra de Deus, das coisas de Deus. O que acontece? Você acaba achando que está indo para o céu, mas na verdade está indo para o inferno. Pense sobre isso. Por último, olha só o que a Bíblia nos ensina. Não devemos julgar as atitudes das pessoas do mundo. Por quê? Porque elas são do mundo. A nossa atitude em relação ao mundo não é de colonizar o mundo, ou seja, você não pode impor a quem é do mundo, a quem é de fora da igreja, viver conforme a Bíblia manda. Muitas vezes a gente tem visto as pessoas guerreando, brigando, apontando o dedo para os outros, julgando todo mundo, falando um monte de bobagem. Querido, o mundo vive como o mundo, vive como o diabo quer e ponto. Qual é a postura do cristão? A postura de amor e de evangelização, de proclamar, de explicar, de compartilhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E uma vez que a pessoa for salva, discipular essa pessoa ensinando que ela agora vai deixar de fazer as coisas do mundo para viver uma vida em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa postura em relação ao mundo. Essa é a postura de um cristão. Você se santifica a cada dia e está indo em direção à eternidade no céu, e nesse meio de caminho você está compartilhando Jesus com as pessoas, com misericórdia, com graça, com amor, e cada pessoa sendo salva, você a ensina a viver em Cristo e a compartilhar com outra pessoa, para que juntos possamos ir para o céu. E aqueles que infelizmente não querem Jesus e não entregam suas vidas a Jesus, a gente sabe que no dia final estarão indo para o inferno. Nós precisamos mudar a nossa forma de vida. E eu quero te alertar em mais uma coisa que o apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 4, 17 a 19. Ele diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo já é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, em primeiro lugar, quem deve julgar as pessoas? É o próprio Deus. Em segundo lugar, o julgamento começa pela casa de Deus. E aqui sim você começa a perceber que você precisa prestar atenção em quem é e quem não é cristão, para saber quem faz parte desse círculo de amizade e quem não faz parte desse círculo de amizade. E precisa tomar cuidado com aqueles que na verdade são falsos cristãos. Pedro também diz então que o mundo será julgado, e se aquele que se diz justo já vai sofrer bastante, imagine o ímpio. E aquele que é falso crente, que Jesus disse que era melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e jogar ao mar, porque está desviando outras pessoas. Nós precisamos começar a pensar sobre isso. Pedro então termina dizendo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Se você é de Jesus, precisa viver uma vida conforme Jesus mandou. Mesmo sendo perseguido, mesmo passando por provações, nós vivemos Jesus a cada dia. E honramos a Cristo vivendo o seu Evangelho, obedecendo e compartilhando esse Evangelho, para um dia estar no céu, na eternidade com Ele. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.